Você já se perguntou quantas mentiras aceitou como verdades ao longo da sua vida? Vivemos em um mundo onde muitas mentiras são espalhadas como se fossem verdades, e essas mentiras, muitas vezes, nos impedem de receber bênçãos e viver de acordo com as promessas de Deus. No vídeo de hoje, vamos ouvir a Joyce Meyer e aprender como identificar as mentiras que o inimigo tenta implantar em nossas mentes. Assista até o final e aprenda a destruir mentiras com a verdade da palavra de Deus. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira e que Jesus Cristo é a verdade e a vida. É somente por meio de Cristo que podemos vencer os enganos e as armadilhas do inimigo. Não espere mais para descobrir a verdade e viver a vida plena que Deus tem para você. Fique até o final para ouvir reflexões bíblicas e conselhos práticos. Ao refletirmos sobre o que acreditamos e confrontarmos essas mentiras, podemos experimentar uma transformação verdadeira em nossas vidas. Descubra como viver de acordo com a verdade de Cristo e superar as mentiras que tentam nos prender. Agora, vamos ouvir a Joyce. Um dos primeiros punhados de passagens que Deus me revelou quando comecei a estudar há mais de 40 anos foi João 8, 31, 32. Se vocês permanecerem, todos digam permanecer. Na minha palavra, vocês serão os meus discípulos e vocês conhecerão a verdade. E a verdade, ela vai libertar vocês. Amém? Agora, permanecer na palavra não significa que você a lê uma vez e sublinha e acha que entendeu tudo. Permanecer significa que você não apenas a lê e aprende, mas você prossegue e age e aplica à sua vida. Apenas ler a palavra não vai te fazer livre. É o agir nela que te liberta. Seria mais fácil você me ouvir falar sobre perdoar os seus inimigos do que seria para você da próxima vez que encontrar aquela pessoa e sentir um nó no seu estômago, se lembrando do que ela te fez. Mas agora é quando você é liberto, quando você consegue fazer o que sabe que Deus quer que você faça, mesmo com a sua carne gritando para não fazer. Vamos lá. João 1,14, o verbo se fez carne e habitou entre nós e temos visto a sua glória, a glória do Filho unigênito, que vem do Pai, cheio de graça e verdade. Agora, sabe, nós falamos muito sobre a graça e todos amam a graça porque isso é Deus fazendo algo por nós que nós não merecemos. Mas Ele não vem somente cheio de graça, Ele vem cheio de graça e verdade. Então, quando você está disposto a andar na verdade, você nunca tem falta da graça. Deus nos deu a graça para que possamos obedecer à verdade que nós lemos na palavra. Ele não nos dá a graça para nos guardar, apesar de estarmos fazendo o que é errado. Veja, eu vou te contar o quão ruim isso fica. Eu já contei essa história 2 vezes ou 3, talvez, não sei. Houve alguém que escreveu para o nosso escritório, uma pessoa muito sincera. Eu preciso da sua ajuda. Eu tenho alguns amigos que estão fazendo algumas coisas ilegais, mas as suas vidas são tão abençoadas. Eles dizem que a graça de Deus está cobrindo a eles. Então, é óbvio que eles estão fazendo tudo errado, mas Deus está abençoando. E ela disse: você pode me dizer o que pensa a respeito disso? Agora, ela foi doce e merecia uma resposta honesta, mas meu primeiro pensamento foi, e isso não era sobre ela, mas eu pensei, essa é a coisa mais estúpida que eu já ouvi.
Ok, 2 Coríntios 10, 4 e 5. Nós vamos colocar isto aqui, eu quero que vejamos isto. Esta é uma passagem muito importante. As armas com as quais lutamos, então todo mundo diga, eu tenho armas. Não são armas do mundo, agora. Outras traduções dizem elas não são de carne e sangue. Então, elas não são armas naturais, mas elas são armas sobrenaturais. Elas são armas que você não pode ver com os seus olhos, porque você está lutando com um inimigo que você não pode ver com os olhos e servindo a um Deus que você não pode ver com os seus olhos. Então elas são espirituais, elas trabalham no reino espiritual, então você vê os bons resultados em sua vida. Nós temos que aprender que há um reino espiritual que é muito real. As armas com as quais lutamos não são as armas do mundo. Por outro lado, elas têm o poder divino para demolir fortalezas. Agora, o que é uma fortaleza? Uma fortaleza é uma mentira na qual acreditamos. Então, quando você tem essa fortaleza na sua mente, é como uma área em que o inimigo conseguiu entrar e cavou tão fundo que ele se enterrou ali e aquela mentira se tornou a sua realidade. Nós demolimos argumentos e todas as pretensões que se apresentam contra o conhecimento de Deus e nós levamos. Não, isso não é algo que Deus faz por nós. Nós levamos cativos todo pensamento para sermos obedientes a Cristo. Então, que tal começarmos a prestar um pouco mais de atenção no que pensamos? Quando você começar a ficar de mau humor, pense no que você está pensando. Quando começar a sentir pena de si mesmo, pense no que está pensando. Quando começar a se sentir deprimido, às vezes é um problema químico em seu corpo, mas às vezes são apenas pensamentos ruins. Ei, vocês estão bem? E se você vai precisar estar perto de alguém que você não gosta tanto, tenha cuidado com o que você pensa sobre eles nos dias que antecedem a esse evento. Porque se você passa uma semana pensando em todas essas coisas ruins, não há chance de você ficar na frente dessa pessoa e ser agradável. Mesmo dizendo as coisas certas, a linguagem corporal e o tom de voz dirão coisas diferentes. Pense no que você está pensando e se o que você está pensando não está de acordo com a palavra de Deus, então você descarta essas mentiras e a substitui pela verdade. Você pode pensar em você feliz. Sim, você pode. Quantas pessoas você está em relacionamento com alguém? Vamos dizer um marido, se você tiver um amigo, uma mãe, um pai, ou seja lá o que for. E você pensa o tempo todo no que há de errado com esta pessoa e no que ela faz que te incomoda. E você pensa no que há de errado até o ponto em que isso é tudo que você vê. E sabe de uma coisa? Eu posso garantir a você, há mais certo do que errado nesta pessoa, mas porque você não pensa mais no que há de certo, agora você esqueceu do certo e tudo mais está errado. Leve cada pensamento cativo e os faça obedientes a Jesus Cristo. Romanos 12, 2. Não se conformem com o padrão deste mundo. Sabe o que significa? Não deixe o mundo desenhar uma caixinha e te enfiar nela. E dizer, é isso que você tem que fazer se quiser ser aceito por nós. Mas seja transformado. E isto significa mudar de dentro para fora, o que somente Deus pode fazer. O cristianismo não é um programa de modificação comportamental.
Cristianismo é se apaixonar por Jesus, se focar nele até que você se torne como ele é. E ele te transforma. Agora veja o seu eu transformado. E seja transformado pela inteira renovação da sua mente. Por quantos anos eu pensei que ninguém gostava de mim? Mas agora eu sei que Deus me ama. E então eu penso mais nisso do que sobre quem não gosta de mim. Então, se alguém que não gosta de mim, eu não vou pensar nisso, então nem vou saber. Jesus, ok. Provérbios 4, 23. Acima de todas as coisas, guarde o teu coração, porque tudo que você faz flui dele. Coração e mente podem ser alternados aqui. Provérbios 23, 7 é uma passagem interessante. Eu usei a tradução amplificada da Bíblia por muitos e muitos anos e eu ainda amo aquela Bíblia, mas eu uso a NVI porque muita gente a usa hoje em dia. E na amplificada diz: como o homem pensa em seu coração, assim ele é ou se torna. Agora essas outras traduções dizem algo que soa bastante diferente, mas é realmente, se você sentar e ponderar sobre isso, como Provérbios 23, 7, na versão Novo Testamento Vivo, diz: eles estão sempre pensando no quanto custa. Eles falam comer e beber, mas não querem dizer isso. E na NVI diz, porque é o tipo de pessoa que sempre está pensando no custo, coma e beba, ele diz a você, mas o seu coração não está contigo. Há uma nota de rodapé na NVI que diz: ou naquilo que ele pensa de si mesmo, então ele é. Mas vamos pegar essa história e pensar sobre ela. Ok, eu levo alguém para jantar comigo? E então eu digo a ele: só aproveite, peça o que você quiser. Eu vou pagar por tudo, mas por dentro eu fico pensando: espero que ele não peça caviar à moda francesa, porque essa coisa custa $29 por 100 gramas. E então, o que isso está dizendo é: o que eu disse a ele sobre aproveite e coma o que quiser, não é realmente. Essa não é a verdade é o que eu estou pensando no meu coração. Vamos lá. Agora, gente, aqui é onde nós temos que começar a lidar com nós mesmos, porque quantas vezes nós podemos dizer: glória a Deus. Ou se alguém te conta uma bênção que recebeu: oh, eu estou tão feliz por você. E por dentro você pensa: como você conseguiu isso? Eu sou uma cristã melhor do que você e eu devia ter recebido e não você. Então veja, e o nosso eu de verdade não é esse. Vamos, você está comigo? Isso não. O meu eu de verdade não é este casaco azul lindo e as minhas joias douradas combinando. E sabe, esta não é a verdadeira Joyce. O verdadeiro eu é o que aconteceu no meu coração. E nem sequer é importante que eu esteja aqui, mas porque estou aqui, isto é importante para Deus. Eu estou aqui porque eu sei o que Deus pode fazer na sua vida. Se você for realmente sério e fizer as coisas da maneira de Deus, você terá uma vida tão incrível que dificilmente você será capaz de explicar. Amém? Acreditei em tantas mentiras. Por eu ter sido abusada sexualmente, eu teria sempre uma vida de segunda classe. Eu me lembro de pensar nisso, bem sabe, a minha vida nunca será realmente boa, eu vou sobreviver. Mas então, por outro lado, eu tinha essa impressão que me ocorria sempre. Acontecia à noite, quando eu estava deitada na minha cama, e esse pensamento passava na minha cabeça: um dia eu vou fazer algo grande. Ok, então, quem você acha que estava falando comigo quando eu pensava que eu teria sempre uma vida de segunda classe?
E quem estava falando comigo quando eu pensava, algum dia eu vou fazer algo grande? Nós precisamos aprender a quem ouvir. Vamos lá. Eu nasci de novo quando eu tinha 9 anos. Eu não sei porquê, mas eu sempre tive uma consciência e eu amava a Deus e sabe, eu fui criada em uma atmosfera muito ímpia, mas eu sorrateiramente fui à igreja com alguns parentes que estávamos visitando em outra cidade e aos 9 anos eu subi ao altar e perguntei ao pregador: você pode salvar-me? E sabe, eu olho para trás e o abuso não foi embora. Ainda continuou. Semana após semana após semana. Mas consegui passar por aquilo porque Deus estava comigo. E eu não sei por que Ele fez desta forma, eu não sei por que a minha mãe não fez coisa alguma, tudo isso aconteceu, eu não sei por quê. E sabe, nós nem sempre podemos entender os porquês e precisamos parar de tentar entendê-los. Precisamos lembrar de que Deus é o nosso Redentor, Ele é o nosso restaurador. E tudo que Satanás faz para ferir, Ele trabalha para o nosso bem. Então, quando o diabo sussurrava para mim, você é mercadoria barata, você sempre terá uma vida de segunda categoria, Deus soprava de vez em quando e sussurrava, algum dia você vai fazer algo grande. Amém? Vamos lá, eu quero dizer para você hoje, algum dia você vai fazer algo grande. E Deus tem grandes planos para você. Mas você precisa aprender a combater o bom combate da fé e parar de deixar o diabo controlar seus pensamentos. Outra mentira que eu acreditava, o que aconteceu comigo foi minha culpa. Algo deve estar errado comigo para que o meu pai quisesse fazer aquilo comigo. Mas então eu aprendi com Deus que o diabo é mentiroso, que não existe uma criança de 6 ou 7 anos de idade que faça algo que mereça ser abusada por pessoas adultas. E eu aprendi que aquele que não conheceu o pecado se fez pecado para que eu pudesse ser feita a justiça de Deus em Jesus Cristo. Deus não nos traz para um relacionamento com Ele para nos dizer tudo que há de errado conosco. Ele começa dizendo: você é justificado comigo. Nós sim temos coisas erradas conosco, mas Deus sabia tudo sobre isso antes mesmo de sabermos. E Ele nos ama mesmo assim. Outra mentira, eu acreditava que eu estava realmente incomodando, não importava o tanto que eu tentasse ser boa cristã, eu sempre sentia que Deus não estava satisfeito comigo. Eu vivi por anos com esse sentimento de que Deus estava com raiva de mim. Não era nada grande ou explícito, era algo assim, era o diabo sempre me lembrando do que eu fiz de errado. Você não fez isso, você não fez aquilo, você leu a Bíblia, mas você não entendeu, você orou, mas não orou direito, você fez isso, aquilo, mais isso. Sabe o que? Eu estou livre de todo esse lixo, eu não ouço mais essas acusações. E o diabo nunca vai embora completamente, mas quanto mais cedo você parar de ouvir as suas mentiras e de acreditar nelas, menos problemas você vai ter com elas. Amém? Você tem que, cada um de vocês neste lugar aqui hoje, cada um de vocês, há mais certo do que errado em você. Pense sobre isso. Que tal acordar de manhã e dizer: Senhor, eu tenho algumas coisas nas quais precisamos trabalhar, mas a minha confissão é esta, mais certo do que errado em mim. E o inimigo vai ter que encontrar outra pessoa para ele atormentar.
E então aqui estão algumas outras mentiras que eu acreditava. Eu acreditava que todos os meus problemas, especialmente meu mau comportamento, era culpa de outra pessoa. Obrigada por ser o único a concordar. E tudo que eu fazia de errado era porque eu tinha sido abusada. Culpar e dar desculpas. Nada disso te ajuda a encarar a verdade e a ser liberto. O ponto era, eu tinha sido abusada, eu estava realmente muito danificada, mas eu estava começando a aprender a verdade. Eu tinha um relacionamento com Deus, Ele estava me mostrando coisas. E muito do que eu era devido ter sido abusada, mas Deus disse, pare de usar isso como desculpa para ficar do mesmo jeito. Vamos lá. Oh, sim, isso, aquilo outro aconteceu com você. Mas Deus disse, deixe isso para trás. Veja, eu faço coisas novas. Você precisa concordar comigo. Vamos, você precisa aprender quem é o diabo. Que ele te odeia. Que ele é um mentiroso. E você preste atenção nos seus pensamentos. E quando algo vier ao seu cérebro que não concorda com a palavra de Deus, é quando você deve abrir a sua boca e dizer não, não. Eu sei que você é mentiroso, Satanás. É quando você precisa declarar a palavra e pode mandá-la de volta para ele, como Jesus fez. Jesus nos diz que nestes últimos dias o engano aumentaria e muito. E nós somos realmente ensinados na palavra de Deus a orar para que nós não sejamos enganados. Eu não sei quantos de vocês fazem isso, mas eu faço, não todos os dias, mas com bastante frequência eu oro, Deus, ajuda-me a não ser enganada. Se eu estou enganada em qualquer área, mostre para mim. E a primeira coisa a fazer para sair dessa situação é você começar a orar com frequência pedindo, Deus, se eu estou enganado sobre qualquer coisa na minha vida, por favor, mostre-me. O engano é um problema enorme porque significa que acreditamos numa mentira. Isso é o que significa ser enganado. Você acredita em algo que não é verdade, mas torna-se verdade para você ou para mim, porque acreditamos. Imagine as pessoas acreditarem por toda a sua vida que não havia Deus e depois descobrem que havia. Isso vai ser decepcionante, não é mesmo? Mas a coisa é, se eu acreditar numa mentira, torna-se a realidade para mim, mesmo que não seja verdade. O diabo é um mentiroso. Ele é o pai da mentira. Ele não consegue dizer a verdade. A Bíblia diz que a verdade não está nele. Mas Jesus, é claro, é exatamente o oposto. E Ele nos deu a sua palavra. E Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Às vezes as pessoas dizem, meio que é a verdade. Bem, está aqui. E as pessoas sempre querem dizer, oh, não diga que toda a verdade está neste livro. Bem, eu lhe digo. E funciona para mim. E eu diria a você que a condição do mundo hoje, a forma como a vida das pessoas e a forma como a sociedade está indo, é como, cara, por que não tentar algo que funciona? Então não importa o que alguém disse a você, por que você não lê o livro por si mesmo? Nós temos o testemunho de um homem que era judeu e ele entrou numa livraria e ele então viu o meu livro, Campo de Batalha da Mente, e ele então começou apenas a zombar de mim, dizendo quem ela pensa que ela é. E ele então abriu o livro de maneira aleatória e a página em que ele abriu basicamente dizia, eu não consigo me lembrar das palavras exatas, é melhor do que eu vou te dizer, mas era como, sabe, eu estive procurando por você, esperando por você, e você veio à minha procura. E assim, ele
Comprou o livro secretamente, escondeu em casa porque não queria que a sua esposa judia pensasse que ele estava lendo um livro escrito por uma cristã. Ele sempre ouvia minha fala sobre a Bíblia amplificada, então ele saiu e ele comprou esta Bíblia e trouxe para casa e começou a ficar cada vez mais convencido enquanto lia a palavra que tudo aquilo falava sobre Jesus, e eu vinha saber que sua esposa também estava se esgueirando e lendo a Bíblia. Assim, resumindo, ele, sua mulher e todos os seus filhos foram salvos, e ele diz que foi apenas Jesus falando com ele. Mas então a sua mãe judia, e você sabe, quanto mais você envelhece por vezes, quanto mais se estabelece em seus caminhos, é menos provável que você mude. E ela estava de jeito nenhum, não tem como, ela estava em uma casa de repouso, e ela estava chegando perto do fim de sua vida, e assim ele finalmente deixou-a como a Bíblia disse, sabe, leia e você verá a verdade. Assim, depois de um tempo, eu achei isso tão doce. E encurtando a história, ela acabou dando a sua vida a Cristo também. E ela disse, sabe de uma coisa? Ela disse, o Messias pelo qual nós temos esperado, ele estava aqui o tempo todo. Isso não é doce? E aqui está a coisa. Talvez o que você esteja esperando, talvez o que você esteja procurando, talvez a paz que você precisa, a alegria que você precisa, talvez o amor que você esteja procurando, você pode encontrá-lo aqui também? Amém? Então, por que não dar uma chance à palavra de Deus? Esta é a única verdade que eu sei que trabalha na vida das pessoas, quero dizer, através das barreiras linguísticas, através de terras. É sempre interessante para mim ir para países onde eu não posso falar a língua deles, e é o mesmo Espírito, o mesmo Jesus, o mesmo Deus, fazendo as mesmas coisas em todo lugar. Isso não é algo que nós poderíamos inventar. Mas em Mateus capítulo 24, é um capítulo que mostra muitos sinais dos tempos do fim. Nós somos particularmente encorajados a não entrar no engano e a orar contra o engano. E assim, temos de perceber que há muitas coisas acontecendo no mundo hoje em dia, que a maioria das pessoas estão dizendo que é verdade e realidade, e elas absolutamente não são. Assim, há muitos tipos diferentes de engano de que a Bíblia fala. E ela menciona o auto-engano, e nós vamos falar sobre ele hoje. Ela fala sobre o engano do raciocínio, fala sobre o engano do pecado e o quão atraente o pecado pode ser, e o que ele faz para você. E uma das coisas mais enganosas do mundo. Fala sobre o engano das riquezas. Há vários tipos de engano neste mundo, e são coisas que clamam, eu sou a resposta, eu sou o que você precisa. E elas acabam destruindo você. E o que Deus hoje chama de pecado, o mundo chama de vício, doença ou conformação genética. Às vezes até chamamos de tempos modernos. Está tudo bem hoje em dia as pessoas viverem juntas e não se casarem. Podemos muito testar antes. E sabe o quê? Qualquer pessoa com algum bom senso sabe que Deus ele não mudou para ser chamado de moderno. E ele tem sido moderno o tempo inteiro. E o que ele diz é verdade, não é só verdade para quando eu era adolescente, mas é a verdade para os adolescentes de hoje, será verdade para os adolescentes que virão depois, e depois, e depois, e depois. E está ficando assustador ver como as coisas entram em rápido declínio. E sabe, nem sempre podemos mudar a mente de todo mundo, mas se os cristãos, a única coisa que me preocupa é o compromisso entre os cristãos. Vamos lá. E se nós apenas saíssemos no mundo e fôssemos o que nós deveríamos ser, a nossa vida seria uma pregação e haveria uma diferença entre a maneira como nossas vidas são e a das pessoas, e outras pessoas vão querer saber sobre Cristo. Mas se nós não somos diferentes de qualquer um deles, então o que haverá para querer? Não há nenhuma razão para querer tudo isso. E assim nós realmente precisamos ter certeza de que não estamos vivendo estas vidas de engano. Agora, vamos falar sobre algumas mentiras que eu acreditei na minha vida.
Eu acreditava que eu era falha porque eu tive uma infância abusiva e que eu iria sempre ser falha, que teria uma vida de segunda categoria e eu teria que me contentar com isso. Bem, eu descobri aqui que era uma mentira. Talvez você esteja aqui hoje e cometeu muitos erros e o diabo está lhe dizendo: bem, é tarde demais para você, você ainda pode ir para o céu, mas você pode esquecer qualquer tipo de vitória, você pode esquecer o ministério, pode, esquecer o que realmente pensou que poderia ter. Isso é mentira. É mentira. Pergunte-me quantas mentiras as pessoas que estão aqui acreditam hoje. Agora veja, o problema com o engano é que você não sabe que você está sendo enganado. E é como, bem, eu não acredito em mentiras. Eu estou te dizendo, eu acreditei. Uma das mentiras que eu acreditava, confusa como eu sempre era, eu acreditava que estava certa em tudo. E eu estava muito feliz de dizer a todos o que estava errado com eles. Eu estava muito feliz por fazer um grande esforço para mudá-los. E eu estava totalmente enganada. Eu não sabia a confusão miserável e infeliz que eu era. Oh Deus, você tem que mudar o Dave. Oh Deus, você tem que mudar o Dave. Deus, você tem que mudar o Dave. E eu fiquei chocada um dia quando o Senhor falou comigo enquanto eu estava orando. Quem poderia esperar que Deus falasse com ela enquanto está orando? Ele disse: Dave, não é o problema. E eu pensei: bem, então quem é? Apenas eu e ele. E não pode ser eu. Quer dizer, sério? O quanto será que você está achando que as outras pessoas estão erradas em sua vida? Não com você, ok, isso não acontece. E o diabo adora isso, porque se ele pode nos manter ocupados, encontrando o que tem de errado com todo mundo, então nós nunca poderíamos ser confrontados com a verdade sobre nós. E nós apenas passamos toda a nossa vida julgando e criticando e vivendo esta fantasia de que não há nenhum problema conosco. E não importa se há 1000 coisas de errado com a pessoa com quem você está casado, você não vai conseguir mudá-lo. Mas Deus pode mudá-lo se você deixar Deus mudar você. E Ele pode mudar tanto que você não vai se importar com o que é de errado nele. Sim, sabe, Dave faz coisas que costumavam me deixar louca, agora eu nem me importo. Não me incomoda em nada, não me chateia, não penso nada sobre isso. E eu fiquei zangada por anos sobre coisas que ele ainda faz. Ele não mudou, mas Deus mudou a mim. Mas Ele não vai te mudar até que você esteja disposta a dizer: Deus, eu não quero ser enganada. Mostre-me a verdade. Ajuda-me a enfrentá-la. Eu acreditei em muitas coisas que não eram verdadeiras. É por isso que a Bíblia diz em Romanos 12 que precisamos renovar as nossas mentes de acordo com a palavra de Deus. Há tanto engano no mundo de hoje. São apenas loucuras, coisas que nem sequer fazem qualquer sentido. Uma coisa que eu li dizia: o auto-engano é dito como sendo um pecado contra o senso comum. Lembre-se, eu disse ontem, nos últimos 10 anos eu acabei de chegar à conclusão que se eu estou fazendo algo que não funciona, então por que continuar fazendo? Se eu estou zangada com as pessoas que me magoaram o tempo todo, isso não vai mudar nada, está só me fazendo infeliz, então por que ficar zangada? Se eu estou preocupado o tempo todo, isso não está mudando os meus problemas, só está me dando úlceras e dor de cabeça, então por que continuar assim? Por que não podemos apenas ter um pequeno senso comum santificado? Nós realmente não temos que ser cientistas de foguetes. Isso aqui é tão prático. A palavra de Deus é tão prática e ela é tão aplicável à nossa vida. Se você quer que as pessoas gostem de você, seja agradável. Isso não é difícil? Realmente, se você quer que as pessoas gostem de você, eu descobri hoje, você não pode ter tudo do seu jeito. Às vezes terá que deixar ser do jeito deles. Eles vão gostar mais de você. Você assiste esses anúncios na TV e eles têm essa pílula que você pode tomar. E você compra um vidro por R$ 59,95. Se você comprá-lo hoje, você vai ganhar um vidro. Além disso, eles vão enviar para os seus amigos e todas essas coisas. E isso faz alguma coisa lá dentro do seu corpo. E a gordura derrete dentro de você. E você não tem que mudar em nada a sua alimentação. E eles vendem milhões de dólares dessa coisa.
Eu gosto de programas sobre a natureza. Eu estava assistindo o programa numa noite e estes dois babuínos que haviam formado uma relação estreita e, sabe, eu quero dizer, eles são feios que chegam a ser bonitos. Meu Deus, Deus tem um verdadeiro senso de humor. E eu pensei que esse show estava indo bem, até que eles começaram a me falar que eles eram meus primos próximos. Agora eles dizem, são os meus primos mais próximos, e sabe, você evoluiu a partir deles? Bem, sabe, aqui está o problema que eu tenho com isso. E ninguém foi capaz de explicar. Se nós evoluímos do macaco, então por que ainda há macacos? Eu quero dizer, eles perderam o programa de evolução e não chegaram a ir em frente? Sabe, eu não entendo isso. Como bem você foi deixado de fora porque você ainda parece um macaco para mim? Mas olha como eu tenho melhorado. É o senso comum, gente. Senso comum. E sabe quem veio com essa teoria? Um especialista. Eu quero dizer-lhe que a sabedoria de Deus, que você pode ter sem o mínimo de educação acadêmica, a sabedoria de Deus é maior do que todas as filosofias de todos os homens da terra. O senso comum. E não é à toa que o diabo quer que as pessoas pensem que elas vieram de um macaco. E por que não agir como um animal? Se é isso de onde você veio. Se você não pode acreditar que você é especial, então nunca vai agir de maneira especial. Mas acreditar que você é criado à imagem de Deus e que Ele tem um plano para a sua vida e que Ele formou você com suas próprias mãos no ventre da sua mãe, Ele ama você, Ele nunca vai desampará-lo nem deixar você. Agora isso é algo em que acreditar. Isso é algo que vai tornar a sua vida incrível. Amém? E agora eu estou meio fora dos trilhos. Eu perdi o meu lugar. Eu nem sei o que estava dizendo. Sabe, eu acreditava que Deus me amava mais quando eu era boa do que quando eu não era boa. Isso é uma mentira. Veja, o amor não é algo que Deus faz quando nós merecemos. O amor é quem Deus é. Ele é amor. Eu acreditava que eu era espiritual. E sim, eu ia à igreja toda semana. Eu estava no conselho da igreja. Agora, deixe-me dizer, quando você está no conselho, um amigo, você é espiritual, agora você está na elite da igreja. Éramos dizimistas, nossos filhos foram para escolas cristãs. Eu pensei que eu era religiosa e espiritual, até que eu li em Tiago 1, 26, 27. Você quer que eu leia, certo? Se alguém julga a si mesmo ser religioso, obviamente atento das funções externas de sua fé e não refreia a sua própria língua. Bem, eu não me encaixava muito nisso. Mas ele ilude o seu próprio coração. Ele é um auto-enganado. Ele ilude o seu próprio coração. E a sua religião e o seu culto é inútil, fútil e estéril. O culto religioso externo, religião como ela é expressa em atos externos, que é pura e imaculada diante de Deus, é esta: visitar, ajudar e cuidar de órfãos e viúvas em sua aflição e necessidade e manter-se sem mancha e sem contaminação do mundo. Então, veja, aqui está a verdadeira espiritualidade. Refrear a língua. Ajudar os pobres.
Bem, eu vou à igreja. Por favor, não me interprete mal. Nós damos muito valor a uma única hora por semana e pensamos que é tudo o que existe. E Jesus nos oferece uma vida, um estilo de vida. Nós precisamos levar a vida com Deus. Desde amanhã, quando abrimos os nossos olhos, até fechá-los à noite, tudo é sobre Deus. E eu não me importo se as pessoas pensam que eu sou radical, exagerada ou extremista. Se você colocar Deus em primeiro em sua vida, então todo o resto vai para o seu lugar. A única maneira de sermos realmente felizes é fazer isso da maneira de Deus. E a única razão pela qual as pessoas de hoje ou de qualquer geração tentam dizer que não há um Deus e eles querem ser ateus, vou dizer a você, todos os chamados ateus seriam salvos imediatamente se eles achassem que poderiam ter os benefícios sem ter que estar sob qualquer tipo de liderança de Deus. O que eles querem é fazer a sua vontade. Eles estão enganados pelo engano do pecado. Eu quero saber se estou fazendo isso certo. Eu quero, não porque eu acho que eu tenho que fazer isso, mas eu acho que uma das maneiras pelas quais nós podemos honrar Deus, eu não quero ser enganado. Ensina-me a verdade. Eu com certeza espero que o ensino de hoje tenha lhe dado uma melhor compreensão de como a verdade de Deus derrota cada mentira em que o inimigo gostaria que você acreditasse sobre si em sua vida. Vamos lembrar João 18, 31, 32. Se permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e vocês conhecerão a verdade vai libertar vocês. Como disse a Joyce Meyer no vídeo de hoje, somente Jesus é a verdade e a vida, e é por meio dele que podemos vencer os enganos e deixar de acreditar nas mentiras que o inimigo tem tentado implantar em nossas vidas. Lembre-se, não há mentira maior do que acreditar que você não é digno das promessas de Deus. Jesus veio para nos dar vida em abundância, e é essa verdade que transforma tudo. Continue buscando a verdade em Cristo e viva de acordo com suas promessas. Quanto mais aplicamos a verdade da palavra de Deus em nossas mentes e corações, mais nos libertamos das mentiras que nos fazem sofrer. Senhor, pedimos que nos ajude a reconhecer e destruir as mentiras que o inimigo tenta plantar em nossas mentes. Que possamos viver de acordo com a Tua verdade, conhecendo o Seu amor por nós. Ajuda-nos a confiar nas Suas promessas e a aplicar a Tua palavra em todas as áreas das nossas vidas. Em nome de Jesus. Se esta mensagem falou com você, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Que Deus te abençoe com a verdade de Cristo. Até o próximo vídeo.